Vamos supor que eu tenho a equação ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, com a diferente de zero. Nós sabemos que as raízes dessa equação são dadas pela fórmula quadrática, que diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Eu posso reescrever essa fórmula da seguinte forma: x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Onde esse triângulo aqui, esse delta, a letra grega delta, é igual ao b ao quadrado menos 4ac. E nós chamamos essa parte que está dentro da raiz, esse delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, nós chamamos de discriminante. Discriminante. Ele é, digamos assim, a parte mais importante da fórmula quadrática. E vamos entender por quê. Com alguns exemplos, analisando os possíveis valores desse delta aqui, desse discriminante. O primeiro caso é quando o delta é positivo, delta é maior que zero. Então, vamos supor que eu tenho a equação x ao quadrado menos 7x mais 10 é igual a zero. Se você já viu os vídeos sobre soma e produto das raízes, você talvez já saiba quais são as raízes dessa equação. Mas vamos fazer pela fórmula quadrática. X é igual a menos b, então menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então menos 7 ao quadrado, menos 4ac, então menos 4 vezes 1 vezes 10, tudo sobre 2a, tudo sobre 2 vezes 1. Certo? O a vale 1, o b menos 7 e o c vale 10. Então, x é igual a 7 mais ou menos a raiz quadrada de 7 ao quadrado é 40, menos 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 10 é menos 40, tudo sobre 2. Lembrando que a parte que está dentro da raiz é o delta, é o discriminante. Continuando aqui embaixo, x é igual a 7 mais ou menos a raiz quadrada de 49 menos 49, tudo sobre 2. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho x', que é o 7, mais... Quanto vale a raiz quadrada de 9? Bom, vale 3, né? Então, a primeira possibilidade é 7 mais 3 sobre 2, que é igual a 5. E a segunda possibilidade é o x duas linhas, 7 menos a raiz quadrada de 9, 7 menos 3 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Certo? Agora, vamos analisar aqui. Nesse nosso caso, o delta ele era positivo. A parte que está dentro da raiz, ela é positiva. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma raiz quadrada, certo? Pode não ser exata, como no caso aqui foi uma raiz quadrada exata, mas pode não ser exata. Mas o que importa é que quando o delta é positivo, quando o radicando da raiz é positivo, eu vou ter uma raiz quadrada. Ela pode ser inexata ou exata. E como eu vou ter um mais e um menos aqui na frente, eu vou ter dois valores diferentes, porque se eu tirar uma raiz quadrada e obter qualquer valor, claro que não for o zero, e eu tenho um mais e um menos, eu vou obter valores diferentes. 7 mais 3 é um valor, 7 menos 3 é outro valor. Então, eu posso dizer que quando o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais, certo? Pertencem aos números reais, e diferentes. Sempre que o delta for positivo, as raízes vão ser reais e diferentes, porque eu vou ter mais ou menos algum número positivo. Então, alguma coisa mais um número positivo e alguma coisa menos um número positivo vai dar valores diferentes. Então, sempre que o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes, como no caso aqui, o 5 e o 2, são reais e diferentes. Podia ser negativo, podia ser uma raiz inexata, mas elas seriam com certeza reais e diferentes. Agora, vamos analisar o caso onde delta é igual a zero. E o caso onde delta é igual a zero é o mais fácil de todos. Certo? Por quê? Vamos analisar a equação. A gente não precisa nem de exemplo nesse caso. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, se o delta for igual a zero, se o radicando dessa raiz quadrada for igual a zero, qual é a raiz quadrada de zero? Bom, a raiz quadrada de zero vai ser zero, né? Se o delta for igual a zero, eu vou ter raiz quadrada de zero, que é zero. Então, eu tenho menos b mais ou menos zero. Bom, menos b mais ou menos zero é a mesma coisa que menos b, né? Não importa se é mais ou menos, porque é zero, então não vai mudar nada. Então, basicamente, tanto a possibilidade o x', que é o menos b
mais 0 sobre 2 e o x duas linhas, sobre 2a, desculpe, o x duas linhas, que é menos b menos 0 sobre 2a, elas vão ser iguais, né? Porque eu tenho menos b mais ou menos 0. Menos b mais ou menos 0 dá o mesmo valor. Então, sempre que o delta for igual a 0, eu tenho duas raízes, certo? O x' e o x duas linhas, duas raízes reais e iguais. Certo? É errado eu falar que eu tenho uma raiz só. Não, eu tenho duas raízes reais, só que elas são iguais, né? Como se fosse uma raiz só, mas é bom ter sempre presente que não é apenas uma raiz. São duas raízes e elas são iguais. Certo? Um exemplo aqui seria, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso isso aqui, mas basicamente o que eu fiz foi raiz quadrada de 0 é 0. Menos b mais 0, que é o x', né? É menos b mais 0. Eu usei o sinal mais. E no x duas linhas eu peguei o sinal menos aqui na frente da raiz. Mas vamos pegar um exemplo. Vamos ver, x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a 0. E talvez você reconheça isso aqui como um quadrado perfeito, né? Essa parte aqui é a mesma coisa que x menos 3 ao quadrado. Certo? E é por isso que, é justamente por ser um quadrado perfeito aqui, que tem duas raízes reais iguais, né? Eu ia falar apenas uma raiz, mas é errado falar que tem apenas uma raiz. Mas vamos ver por que tem apenas uma raiz. Vamos resolver pela fórmula quadrática. X é igual a menos b, então x é igual a menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo sobre 2a, tudo sobre 2 vezes 1. Então, x é igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Vezes 9 é menos 36. 36 menos 36 é 0. Tudo sobre 2. Então, você pode ver que eu vou ter, na verdade, duas raízes reais iguais, né? Vamos ver. X' é o 6 mais a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0 sobre 2. E o x duas linhas é o o 6, desculpe, menos a raiz quadrada de 0, que é 0 sobre 2. E os dois casos são iguais a 3. Então, eu tenho duas raízes reais que são iguais. Por quê? Porque o delta, o discriminante, ou o valor que está dentro da raiz, é igual a 0. Ok? E o último caso é quando o delta é menor que 0. E quando o delta é menor que 0, o que eu vou ter aqui na minha fórmula quadrática? Bom, eu vou ter basicamente um absurdo, né? Se o número que está dentro da raiz, se o delta aqui for menor que 0, ele for negativo, a fórmula nem faz sentido, porque eu vou ter uma raiz quadrada de um número negativo. Então, eu não tenho como tirar dentro dos números reais uma raiz quadrada de um número negativo. Então, eu não vou ter, quando o delta for menor que 0, não há raízes reais. Existem raízes complexas, né? Os números complexos é possível resolver essa equação aqui, mas não dentro dos números reais. Não existem raízes reais quando o delta é menor que 0, porque eu não tenho como tirar uma raiz quadrada de um número que é menor que 0, que é negativo, né? Mas existem raízes complexas. Eu estou fazendo alguns vídeos sobre números complexos, enfim, é basicamente uma extensão dos números reais, só que é possível tirar a raiz quadrada de números negativos, né? Tem lá um número imaginário que é elevado ao quadrado dá menos 1, mas enfim. Então, vamos supor que eu tenho assim, na equação x ao quadrado menos mx mais 6 é igual a 0, calcule m para que a equação tenha raízes reais iguais. Então, nós temos que calcular o valor de m aqui para que essa equação tenha raízes reais e iguais. Quando que uma equação do segundo grau tenha raízes reais e iguais? Quando o seu delta, o seu discriminante, é igual a 0. Bom, o discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Então, o b ao quadrado menos 4ac tem que ser igual a 0 para que a equação tenha raízes reais iguais. E agora é basicamente só substituir. Quem é o b? O b é o menos m, né? Então, menos m ao quadrado menos 4ac menos 4 vezes 1 vezes 6 tem que ser igual a 0. Por quê? Porque eu quero duas raízes reais iguais. Então, resolvendo isso aqui, menos m ao quadrado é m ao quadrado.
4 vezes 1 vezes 6 é 24, então menos 24 é igual a zero. Portanto, m ao quadrado é igual a 24. M é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 24. E se eu fatorar a raiz quadrada de 24, deixa eu ver, 24 é a mesma coisa que 4 vezes 6, então é 2 raiz de 6, mais ou menos 2 raiz de 6. Né? Eu tenho um vídeo sobre como simplificar radicais. Né? Mas, basicamente, só fatorar o 24 é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, enfim. Então, o valor de m para que essa equação aqui tenha raízes reais que são iguais é mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de 6, ou a raiz quadrada de 24. Certo? Se eu colocar esse valor aqui no lugar do m, ou esses valores, eu vou ter uma equação com raízes reais iguais. Então, era isso. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.